Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, publicada nesta segunda-feira, Lula voltou a defender a revogação do teto de gastos. Segundo a publicação, caso eleito, o petista quer entregar o Ministério da Economia na mão de um político e não na de um comandante de perfil técnico. O jornal repetiu frases usadas pelo pré-candidato à presidência e descreveu o triunfo de um ex-metalúrgico que virou presidente. No entanto, o Financial Times também mostrou Lula como pivô de um caso de corrupção tratado como o maior caso de suborno estrangeiro da história, citando palavras do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A entrevista também apontou que o petista quer um hábil político como titular da economia, assessorado por especialistas técnicos, como foi na escolha de Antônio Palocci. Começa esse giro com você, Fiuza. Temos 2 minutos e meio. A gente sabe como são hábeis os políticos que o Lula colocou no primeiro escalão. A gente conhece bastante bem a habilidade deles e a crônica policial também. Olha, noves fora o que o Financial Times menciona, né, na parte de delitos, de suborno, etc., o que nós temos, mesmo se não houvesse esse aspecto, é um presidente. O Lula foi presidente, né? Porque ele parece ter chegado de Marte agora, de banho tomado e tal, cheio de novas ideias. Mas ele não é uma surpresa, ele não é uma incógnita. Ele é uma tragédia testada e aprovada, né? Aprovada pelo que é trágico, né? Então, nós vimos, sob os governos Lula e Dilma, esses políticos conduzindo a economia e levando o país à maior recessão da sua história, numa sucessão de erros que, mesmo se não houvessem os problemas de corrupção, seriam suficientes para desgraçar um ciclo que era virtuoso. O Lula assumiu no melhor momento de conjuntura internacional em décadas. O Lula assumiu e pegou praticamente em todo o seu governo uma pista limpa em termos de grandes crises internacionais, pegou o boom das commodities, pegou a casa arrumada pelo Plano Real e, mesmo assim, conseguiu arrebentar com a economia nacional, né? Após o período Lula e Dilma, o risco país estava no recorde, a Petrobras estava na lona e o resto que todos conhecem. Basta ver aí a Argentina, do Fernandes, é isso aí, eles vão botar um demagogo para ficar criando ações populistas, fingindo que estão agradando os mais pobres e achando que assim vão fazer a sua cama política para ficar mais tempo, que era o que eles queriam, ficar para sempre, mas, infelizmente para eles, a polícia chegou antes. Mota. Olha, economia na mão de um político de esquerda. O que poderia dar errado nisso? Tudo. Porque, como eu já expliquei aqui, os esquerdistas não entendem nada de economia. Começa por Karl Marx. Karl Marx, para quem não sabe, foi o criador do marxismo, viveu a vida na miséria, jogou a família dele na miséria. A vida da família de Karl Marx era tão ruim que 2 de suas filhas cometeram suicídio. Karl Marx foi sustentado a vida inteira pelo seu amigo Engels, que tinha, adivinhem, um pai rico, industrial. O modelo mental dos esquerdistas é tudo ficar na mão do Estado. Então, na cabeça deles, até as pizzarias deveriam pertencer ao Estado. Então, você vai comer a sua pizza, você vai na Pizza Brás. E aí você tem que encomendar a sua pizza com 2 anos de antecedência e a sua pizza vai custar R$1.000. Os esquerdistas são incapazes de compreender que a geração de riqueza é feita pelos empreendedores. Tudo o que o Estado faz, o Estado e aquelas pessoas que parasitam o Estado, é tirar o dinheiro do seu bolso. É daí que vem o dinheiro que o Estado usa para fazer as coisas. Eu recomendo a todo mundo, leiam um livro chamado Economia em uma Só Lição. É de um autor chamado Harry Hazlitt. Esse livro tem um PDF disponível na internet de graça. E o Harry Hazlitt explica o seguinte: a economia de um país, na verdade, ela é bem parecida com a economia das nossas casas. O que acontece na nossa família se o pai e a mãe
gastam mais do que recebem em salário. Todo mundo sabe o que acontece, né? Falência, você perde tudo, corre o risco de perder até a sua casa. A mesma coisa acontece em um país. O que acontece se o pai de família vai no banco, pega um empréstimo e usa aquele empréstimo, gasta aquele dinheiro com bebida? É exatamente isso que acontece em um país quando o governo é perdulário, quando o governo não entende nada de economia. A grande diferença entre a família e o país é que, no caso da família, a falência, as pessoas perdem as coisas que têm. No caso do país, a conta fica para mim, para você, para o pagador de impostos. Augusto. O Lula não só é irrecuperável, como ele insiste no padrão, né? É o padrão. E depois o Palocci roubou até não poder mais. Agora ele quer voltar com uma versão qualquer, mais atualizada do Palocci. Mostra também que ele realmente não gosta do Mercadante, né? Ele assinou o prefácio de um livro sobre economia do Mercadante e diz que o Mercadante é um gênio da raça, uma sumidade. Devia dar uma chance para o Mercadante, porque ele é político fracassado e economista fracassado também. Ele esquece que, como lembrou muito bem o Guilherme, ele deu a economia, da economia, os ventos todos foram a favor, 10 anos de bonança. Alguém teve o bom senso de manter os pilares da economia estabelecida do lançamento do Plano Real, e aí ele foi sobrevivendo até que veio a economista Dilma Rousseff, política também, e aí não foi possível esconder mais. Agora, quem comandou a economia foi o Henrique Meirelles, o tempo todo. E o Lula, isso é fato, que é muito pouco citado aí nos livros de história. O Lula estava dando certo, o Meirelles, questão de juros, estava controlando, e o Lula bravo. O Lula já tinha decidido tirar o Meirelles do cargo. Quando foi descoberto esse plano ali, os investidores externos reagiram e ele manteve. Então ele não gosta do que dá certo se não é rentável. Você, Ana, que achou dessas falas de Lula? Bom, Vitor, eu não estou assim, absolutamente nada surpresa, porque eu convivi com o famigerado Ministério do Esporte nas administrações petistas, e sabe quantos ministros relacionados com o esporte nós tivemos naquele ministério? Nenhum. Olha, a gente que passou por lá, Jorge Hilton, Aldo Rebelo, Agnello Queiroz, e também o Orlando Silva, que agora ele está aí, ele que é o relator desse outro famigerado projeto de lei 2630, que o senhor Arthur Lira quer passar a caráter de urgência na Câmara, mais conhecido como projeto da censura, projeto da mordaça, lei da mordaça nos cidadãos de bem do Brasil que querem saber o que está acontecendo e querem ter o direito de questionar. Essa era a turma do Lula que comandava o Ministério do Esporte nas eras petistas, e que foi um ministério aí que foi uma artéria, olha, bem oxigenada para os esquemas aí de corrupção da era petista. Um político que quer colocar o MST, por exemplo, como braço de governo, não podemos nos espantar com essa de Lula querer a mão de um político na economia. E como diria Margaret Thatcher, né, uma mulher exemplar aí para o mundo, nada celebrada pelas feministas, ela diria ao Lula, que quer sim colocar o socialismo, instaurar o socialismo no Brasil, uma TV para cada casa. Para que uma TV em cada quarto? Não foi isso que ele disse? Margaret Thatcher diria: o problema com o socialismo é que você acaba ficando eventualmente sem o dinheiro
de outras pessoas.